Jornal da Mix. A gente tá em linha agora com o Bruno Win, ele que é vereador aqui em Blumenau, e ele tá fazendo um questionamento que a gente já fez aqui no Jornal da Mix. Cadê o ovo de Páscoa aqui da cidade de Blumenau? Essa é a grande pergunta, né? O ovo em questão, tá sendo aqui perguntado aqui pelo vereador, a gente já fez esse questionamento também, é aquela escultura de 15 metros do artista Guido Royer que custou R$332 mil em 2023. Só que a decoração não faz parte, né, da Páscoa desse ano aqui na nossa cidade. Por isso, a gente vai conversar agora com o vereador. Vereador Bruno, bom dia e obrigado aqui por atender a Rádio Mix. Bom dia, Belmiro. Um prazer falar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Mix. Pois então, fica esse questionamento, né, vereador? Porque, claro, a gente brinca nessa questão do ovo, mas eu acho que o grande questionamento que o senhor está fazendo também é o seguinte: como é que uma estrutura que custou R$332 mil aos cofres públicos, aspas, né, ou parênteses, ou colchetes, enfim, como você queira, né, contribuinte, porque é a gente que paga, como é que um ovo desse não está fazendo parte da decoração de Páscoa nesse ano, né, vereador? Acho que esse é o grande questionamento, né? Exato, Belmiro. Esse ovo ficou bem famoso em 2023, né? Ele foi muito questionado, inclusive saiu bastante na imprensa, quando a prefeitura contratou por esse valor, né? Fez uma licitação, um contrato com um artista plástico aqui local, nesse valor, né? De R$332 mil. E na época a prefeitura prometeu que esse ovo estaria nas próximas edições da Páscoa. Porém, esse ano a Páscoa já está chegando aí no fim, e a gente não viu o ovo em lugar nenhum, né? Estive na Vila Germânica, em outros pontos turísticos da cidade, e a gente não encontrou o ovo. Então, por isso, a gente fez o requerimento, inclusive foi aprovado na Câmara de Vereadores ontem, né? Fazendo esse pedido de informação. Aonde está o ovo, qual a situação que ele se encontra e por que ele não está na edição de 2025 e quem vai ser responsabilizado, né? Porque é um valor alto, né? A comunidade pagou esse valor, então nada mais justo que ele esteja exposto, se não na Vila Germânica, em outro lugar, mas que ele faça parte aí do cenário artístico, cênico aí da cidade de Blumenau durante esse período de Páscoa. Pois é, e até a gente também ontem, porque a gente já tinha feito esse questionamento aqui, vereador, há um tempo atrás, sobre essa questão do ovo, né, cara? Porque a gente tá aqui todo dia, a Rádio Mix, pra quem não sabe, fica aqui na Vila Germânica, né? E nos chamou a atenção exatamente a falta do ovo. Eu vou ser bem sincero, isso é uma opinião minha, né? Eu acho aquele negócio muito feio, mas foi pago R$332 mil, né, vereador? O que o pessoal da prefeitura respondeu pro senhor? Pois é, eu tive pela imprensa até agora, né? Eu não tive uma resposta diretamente a mim, tive pela imprensa. Então a gente viu agora, né? Eu vi hoje pela manhã que teria acontecido um dano, né? Um dano no transporte, durante o transporte do ovo. Então a gente precisa dessa resposta oficial para responsabilizar, né? Quem foi o causador? Foi a transportadora contratada? Enfim, a gente precisa de uma resposta oficial para ir atrás, né? E cobrar. Porque não pode nós, contribuintes, né? Nós que pagamos imposto, que pagamos esse ovo, ser lesado. Uma vez que a gente já pagou por ele. Agora a gente tem que responsabilizar o culpado, achar quem é o culpado, responsabilizar, para que no máximo no ano que vem, né, na edição de 2026, ele já esteja presente em algum lugar. Eu sempre gosto de lembrar que esse valor é um valor que não está em outros lugares. Se foi colocado 300 mil nesse ovo, ele não foi para educação, não foi para saúde, não foi para mobilidade urbana. Então a gente tem que ter zelo, independente se foi virou, né, uma obra artística, virou esse ovo, independente se a gente acha bonito ou feio, ele é um dinheiro que poderia estar em outro lugar, então a gente precisa ter muito zelo, fiscalizar e cuidar para que tenha uma transparência, a gente saiba exatamente onde está indo o nosso dinheiro. Exatamente, até a prefeitura, Gê, só para a gente dar um complemento aqui, porque ontem a produção foi atrás, né? A gente já está atrás dessa resposta faz semanas já, exatamente. Né? Mas a prefeitura e o Parque Vila Germânica informam que, apesar de fazer parte do acervo permanente da decoração da Páscoa em Blumenau neste ano, um dos itens mais icônicos da festa não pôde ser utilizado devido a um dano ocorrido durante o transporte da peça. O concerto já foi providenciado e ela deve seguir em novas edições do evento. Cabe ressaltar, contudo, que as peças de acervo utilizadas em cada evento são variadas, podendo estar em uma edição e não compor a decoração da edição seguinte, visando garantir a diversidade de decorações e a melhor experiência do usuário durante os eventos aqui da cidade de Blumenau. Então, vereador, essa foi a resposta da prefeitura aqui para a Rádio Mix sobre esse questionamento. Até quero acrescentar aqui que a primeira resposta que a gente teve foi não falava sobre dano ao ovo, falava somente que não
compunha a decoração atual e que em uma outra oportunidade usaria, mas que nessa decoração desse ano não seria usado. Não falava em avaria, não falava em nenhum dano ao ovo. Aí depois veio essa resposta, né, que também teria sido danificado ali o ovo. Aí justificando por que ele não estava ali, o que eu também não entendi. Vale complementar que, independente se, né, dessa decisão da prefeitura da Vila Germânica em usar ou não por causa da decoração daquele ano, é um valor muito alto para ficar escondido num estoque, num depósito. Então, se não está combinando com a decoração daquele ano da Páscoa na Vila Germânica, mas que se coloque em outro lugar, se coloque perto do Terminal da Fonte, se coloque no Terminal da Água Verde, lá na Vila Itopava, enfim, algum lugar que o público, né, o blumenauense, possa ver e contemplar. E o que me parece também, vereador, é uma escolha muito infeliz de ter comprado uma obra de arte tão cara que... Enfim, obra de arte, como o senhor falou, a gente não julga, né? Quem gosta é quem não gosta. Mas uma obra de arte que se paga tão caro e só tira uma vez por ano, quando tira, né? Porque agora a gente viu que não tirou dessa vez. Mas para ser usada uma vez por ano, eu entendo que talvez se fizesse um investimento desse, né? Deveria até ter o voto popular para ver se a população quer ou não, né? E também que fique exposto numa área permanente, numa praça, abrigando essa obra de arte em tempo constante para que todos os visitantes, o blumenauense, os turistas que venham à cidade, possam ver o ano inteiro, não só num período de Páscoa. Não sei, acho que um valor tão grande para deixar ele durante todos os outros 11 meses do ano escondido não é muito assertivo também, né? Concordo contigo, e não só isso, eu acho que até tecnicamente é muito difícil realmente de transportar aquele ovo, ele acaba virando um abacaxi para as próximas gestões, né? Porque precisa de tempo, cuidado, um transporte específico, é difícil de montar, enfim, mas foi uma decisão que foi tomada lá atrás pelo gestor anterior e agora fica esse bônus ou ônus, né, dependendo do ponto de vista, para a gestão atual gerir. Beleza, vereador. Vamos só rapidamente mudar de assunto, porque você também apresentou um projeto de lei complementar que propõe a divulgação da lista de espera atualizada para consultas, exames, procedimentos nas unidades de saúde aqui do município, para que qualquer cidadão possa acompanhar o andamento da sua solicitação. Isso hoje em dia não acontece. O que muda com esse seu projeto, vereador? A verdade aqui é que hoje em dia a gente tem um sistema que a gente consegue ver individualizado, né? Então a pessoa vai lá e bota o CPF. Por que a gente quer mudar isso, não é? O que a gente quer trazer? É mais transparência. Em vez de eu colocar o CPF ali do paciente, eu vou ter uma lista geral já. Então eu quero que já apareça ali no site todo mundo que está na fila de exame, na fila de cirurgia, já com um tempo médio e qual é a especialidade, né? Se é ortopedia, cirurgia geral. Por que disso? Quando a gente consegue ver de uma forma clara, ter transparência nos dados, é mais fácil da gente cobrar. Não é só os vereadores, né? Não é só a população que usa, mas a imprensa também, a comunidade geral, a gente consegue com essa informação cobrar. Porque, para mim, os dados da saúde hoje em Blumenau têm situações críticas, né? Se a gente pegar a ortopedia, por exemplo, são 2.732 procedimentos aguardando e o último lugar da fila tem um tempo médio de espera de 9 anos. 9 anos para se receber uma cirurgia é muito tempo. E eu acredito que essa informação não está na boca do povo, ela precisa circular mais e talvez não, com certeza, mais transparência, esses dados de forma mais fácil, inclusive para os vereadores também acessarem, para acompanhar a gestão atual. Se essa fila está diminuindo, se essa fila está aumentando e fica mais fácil de cobrar. Eu acredito que com mais transparência a gente cobra melhor os gestores, melhor o executivo e vai ter, no final, um resultado melhor para a comunidade. Muito bem. Vereador, obrigado por atender a gente aqui na Mix e até fica uma dica, viu, vereador? Não sei se você costuma acessar o site da Transparência da Prefeitura, também é um pouco difícil da gente conseguir as informações por ali. Daqui a pouco sugerir também para tornar o negócio um pouco mais... Não digo que não tem transparência, porque o próprio site já diz, né? O portal da transparência. Mas não é tão fácil conseguir as informações por ali também, viu, vereador? Legal, Belmiro. Inclusive, o site da Transparência é a nossa principal ferramenta de trabalho. A gente usa todo dia. Claro, a gente está um pouco mais acostumado, mas é extremamente importante para a gente começar uma fiscalização, né? Então, quanto mais transparência, melhor. Concordo contigo que ele pode facilitar mais o acesso aos dados, né? São muitos dados, dá para ter filtros melhores. E a gente vai evoluindo, vai cobrando e vai evoluindo o poder público. Vereador, um abraço.
Um abraço, muito obrigado, viu? Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.